Boa tarde, amados queridos. Estamos aqui nesse nosso domingo, dia do Senhor, meditando nessas maravilhosas epístolas de São Tiago, dentro daquele grande campo que temos proposto estudar desde o início, das fortalezas mentais. E este vai ser o nosso segundo e último encontro, que estaremos falando de um assunto de máxima importância que Tiago trouxe para nós aqui nessa epístola. O cuidado que nós devemos ter com a nossa palavra, que ele simboliza isso sobre o cuidado que nós devemos ter com a nossa língua, as palavras que proferimos. Então eu gostaria de ler o texto de hoje, junto conosco, que está no capítulo 3 de Tiago, a partir do verso 5, concluindo aquilo que nós falamos no nosso último encontro. Diz assim a carta de São Tiago para nós: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo mesmo ela incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga de uma mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Reparem, irmãos, Tiago, no nosso último encontro, nós trouxemos aqui, corroborando com essas palavras de São Tiago, o que foi escrito pelo homem mais sábio que andou no planeta depois de Jesus Cristo, o rei Salomão, que escreveu no livro de Provérbios, no capítulo 21, verso 23, diz que o nosso falar, a nossa língua, a nossa palavra que sai da nossa boca através da língua, ela precisa ser guardada, ela precisa ser protegida, porque isso vai evitar que a gente venha a sofrer angústias na nossa alma, evita que a gente sofra angústias no nosso psique, evita que doenças psicossomáticas se instalem em nosso ser. Olha como é sério isso, irmãos. O dom da fala é um dos dons mais maravilhosos que Deus deu para a espécie humana e é um dos dons mais mal utilizados, irmãos, porque toda fonte de conflitos e guerras se originam em palavras que foram malditas, né? E nós falamos no último encontro que a importância das disciplinas espirituais, como oração, como jejum, são muito importantes, mas de suma importância, de importância vital. Eu ouso até dizer que, eu não tenho como dizer isso, mas eu digo que pelo menos junto está numa importância igual ou até superior, eu devo controlar as palavras que saem da minha boca. A minha saúde mental depende do que eu falo. E naquela ocasião eu falei 3 princípios que devem reger a nossa conversação, e hoje eu vou apresentar o último princípio, que a nossa conversação ela tem que estabelecer graça para os ouvintes, como se Deus falasse através de nós, como se Deus usasse a nossa boca para falar. Reparem que Tiago usa 3 ilustrações, né? Ele compara a língua como uma fagulha de fogo que vai queimar toda a floresta, compara com uma fonte que deveria jorrar água doce, mas ao mesmo tempo jorra água doce salgada, salobra, e compara com uma árvore que dá frutos errados.
Então repare que ele usa até a linguagem dos rabinos judeus, né? Os rabinos judeus gostam de usar essas ilustrações para ensinar uma verdade absoluta. Qual é o absoluto? O poder da fala. Quando ele compara com uma fagulha que incendeia a floresta, ele está querendo dizer para mim e para você que as nossas palavras ela tem um poder de destruição imenso. E quando ela gera destruição, o próprio Tiago está dizendo que ela foi gerada no inferno. Olha só que coisa séria, irmãos. E quem acende os fósforos dessa destruição são os demônios, espíritos malignos das trevas. Muitas vezes eles provocam isso, que a gente tem falado há bastante encontros aqui, são as setas inflamadas do maligno, que são os pensamentos que vêm de fora, externos, que caem na nossa mente e promovem rancor, promovem inveja, promovem indignação, e daqui a pouco está provocando ódio. Os espíritos das trevas se alimentam desses sentimentos. É a comida desses espíritos, esses sentimentos nos seres humanos. Isso tudo é produzido por palavras destruidoras. A palavra, irmãos, ela sempre vai cumprir a sua missão. A palavra sempre pode construir como destruir. A Bíblia fala que tudo foi criado pela palavra de Deus. Está lá no livro de Gênesis. A Bíblia fala que Jesus é conhecido como a palavra que se fez carne, a palavra de Deus. E Jesus fala uma coisa muito séria que parece que muitos cristãos não estão se dando conta. Ele fala que nós iremos dar conta no juízo final de cada palavra que sai da nossa boca, e falando em termos modernos, em termos de redes sociais, em cada palavra que digitamos no nosso celular, no nosso computador, nos nossos tablets, que são disseminadas por essas redes, irmãos. É muito sério. É muito sério. Porque quando a palavra sai dos nossos dedos ou da nossa boca, nós perdemos o controle dela. Ela vai cumprir uma missão. Ou uma missão de construção, ou uma missão de destruição. Por isso que o princípio básico é que a palavra produza vida, graça de Deus através da nossa boca. Mas o que é mais certo de tudo, irmãos, é uma lei espiritual que é disparada quando nós proferimos palavras. Está lá na Epístola de São Paulo aos Gálatas. É uma lei chamada lei da semeadura, onde o apóstolo diz o seguinte: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se nossas palavras machucam, ferem ou provocam sentimentos malignos, nós iremos colher os frutos disso, irmãos. E nós precisamos também, não só isso, devido à palavra ter esse poder destruidor que ela tem, nós precisamos nos proteger delas. Proteger como? Protegendo a convivência com os seres humanos. Nós devemos ter muito cuidado ao reagirmos com palavras que são proferidas para nós. Palavras que às vezes podem nos ferir, nos machucar. Como a gente deve reagir com relação a isso? Certamente não é devolvendo no mesmo troco, irmãos. Eu gostaria de ler mais uma passagem aqui com vocês, também escrita pelo rei Salomão no livro do Eclesiastes, no capítulo 10, no verso 12, ele fala assim, queridos, olha só. As palavras do sábio lhes trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer ao trem o que vai acontecer depois? Em suma, ele está dizendo o seguinte, e quando a palavra é proferida, foi por brincadeira, foi uma mera tolice, não, irmãos, isso não é brincadeira, não é uma mera tolice, ela trará consequências. E no verso 20, Salomão arremata falando assim, porque uma ave do céu poderá levar suas palavras e seres alados. Em outras palavras, Jesus chama as aves do céu na parábola do semeador
de demônios. E seres alados, demônios, poderão divulgar o que você disser. Em suma, não tem palavra secreta, irmãos. Jesus diz: o que você fala escondido no seu quarto será proclamado nos telhados. Então a palavra é um poder tremendo. Então, como a gente reage, irmãos? Como a gente lida? Como a gente recebe palavras que às vezes nos machucam, nos ferem? Primeira coisa, se a gente se acha com a razão, é um caminho de pura tolice, irmãos. Pura tolice. Porque nós vamos ficar retrucando, justificando, e isso não é um comportamento sábio. A Bíblia fala que o sábio, quando recebe uma palavra, ele sempre, quanto mais a palavra o confronta, mais ele cresce e aprende com a palavra. Olha o comportamento de Jesus quando era acusado por Caifás, por Pilatos e por todos os outros. Jesus não reagia. Jesus não se defendia. Então nós nunca podemos usar as armas de uma pessoa desequilibrada. Porque uma pessoa que emite palavras para ferir e machucar, ela está fora do seu equilíbrio. Então nós não podemos pagar na mesma moeda. Toda reação de autodefesa vai fazer a gente perder o nosso equilíbrio, vai fazer a gente perder o nosso argumento e vai nos igualar ao ofensor. Nós estamos vivendo uma convivência forçada nessa quarentena, né? As pessoas estão trancafiadas dentro da sua casa, então os nervos ficam à flor da pele e às vezes as pessoas podem falar palavras que não queriam falar. E se a gente reage, pode trazer muitos prejuízos. A Bíblia fala na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 19, fala: não vingueis a vós mesmos, porque ao Senhor pertence a vingança. Qualquer coisa que venha, palavra que venha te ferir, te machucar, entregue nas mãos de Deus. Ele vai saber lidar melhor com qualquer palavra que nos coloque numa situação difícil. Não seja você o veículo disso, irmãos. A política do bateu, levou, cada um por si e Deus por todos, e que o diabo carregue o último por se achar com direito, com razão, irmãos, é uma política de destruição. A língua é fogo, a língua é poder destruidor. E a banda, queridos, permite usar esse termo, a banda vai tocar só para o lado do ofensor. No final, nós vamos perder a nossa razão, vamos perder o nosso argumento, porque nós resolvemos retrucar. Nunca abandone o seu posto de equilíbrio. Quando um ofensor se levanta, haja como alguém que tem a presença do Espírito Santo dentro de você. Tem um ditado que diz: brincar com os porcos vai fazer você se sujar de lama, porque tanto você quanto o porco vão cair na lama. Acontece que o porco gosta da lama. Então, queridos, eu como cristão, eu tenho que fugir disso. Eu tenho que fugir disso. Eu cito o exemplo que tem na Bíblia do conflito que surgiu entre o primeiro rei de Israel, o rei Saul, e com Davi, que vai sucedê-lo. Davi trabalhava para Saul, foi o escudeiro de Saul. E Davi participou de muitas batalhas de Israel. E a Bíblia diz que Deus era com Davi e Davi vencia muito dessas batalhas. Uma palavra maldita que foi dita quando Saul e Davi vieram de um combate, que foi dita numa musiquinha cantada por mulheres nas ruas de Jerusalém, que dizia o seguinte: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Essa palavra fez que o coração do rei Saul se tornasse um coração endemoniado. A Bíblia já tinha dito que o Espírito de Deus já tinha saído dele e que um espírito maligno o atormentava, e ele não percebia. Mas essa musiquinha fez ele ficar com ódio de Davi. E Davi foi contratado pelos generais para ficar, não só participar das batalhas, mas ele também era músico e tocava harpa. E quando ele tocava harpa, o espírito maligno que estava
influenciando a mente de Saul, parece que deixava ele em paz, numa certa trégua, e Saul ficava tranquilo. Até esse momento que ele ouviu essa musiquinha com essas palavras. E um dia ele está no palácio tocando a sua harpa, e Saul pega uma lança e lança com tanta força a lança na direção de Davi, que Davi se desvia, e a potência do arremesso foi tão forte que a lança ficou cravada na parede. E a Bíblia diz que Davi não perdeu o equilíbrio, continuou tocando a harpa, se fez de morto, fingiu que não era com ele, não se desviou da lança, não bateu boca, não reagiu, não entrou no jogo daquele rei endemoniado, não entrou no jogo daquela loucura. Essa reação de Davi, irmãos, é uma reação que vai contra a nossa natureza, porque a nossa natureza gosta de agredir quando não somos agredidos. Quando Jesus diz, se alguém bate numa sua face, ofereça a outra, isso exige de nós uma grande coragem para fazer isso. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Porque o normal da nossa natureza é falar, eu não sou trouxa, eu não sou capacho, ninguém me faz de capacho, eu rodo a baiana, eu vou devolver a ofensa do mesmo jeito, e de repente a nossa língua vira uma lança de Saul. A nossa língua vira um instrumento de morte. Por isso que a Bíblia chama Davi de o grande rei Davi. Por isso que a Bíblia chama Davi um homem segundo o coração de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus chegou para Davi e falou, da sua descendência virá o Messias. Se você vê em várias passagens da vida de Davi, passagens inclusive que ele teve que fugir da presença de seu filho Absalão, que queria matá-lo, você vê que ele não retrucava em palavras. Então, irmãos, como é que a gente reage? Como é que a gente reage a um cenário desse de quarentena, que as tensões estão à flor da pele? Toque a sua harpa, irmãos. Né? Permita usar essa linguagem figurada. Se desvie das lanças que são lançadas para você. Nunca remeta de volta uma palavra de ofensa, uma palavra dura. Mantenha a distância daquelas pessoas que querem te ferir, irmãos. Mantenha a distância das línguas fofoqueiras. Mantenha a distância das fake news que chegam no teu celular e você sai disseminando aquilo sem, simplesmente que você tenha uma preferência política qualquer, irmãos. Não faça isso. Não faça isso. Nós estamos vivendo tempos perigosíssimos, irmãos. Nós estamos vendo uma mortandade causada por esse flagelo do Covid impressionante. Mais de 1.000 pessoas morrendo por dia no país. E nós estamos vendo um bate-boca, uma briga entre as autoridades, um brigando com o outro, um causando, tocando fogueira, jogando querosene na fogueira. Onde isso vai parar, irmãos? Onde isso vai parar? Certamente isso vai trazer mais destruição, vai trazer mais mortes. Que nós não sejamos o veículo, que a gente não seja o fósforo que vai tacar fogo nessa floresta, irmãos. Que as nossas palavras, nossa digitação fique fora disso. Fique fora disso. Os rabinos, eles usam uma ilustração dizendo que assim, é através da mão que as pessoas causam mortes. Mas pior do que a mão que empunha a arma é a língua que profere a palavra de morte, irmãos. Palavra de vingança. Porque a nossa língua tem o poder de destruir tanto quanto uma mão. É como se fosse um canhão. Só que é um canhão. Na história da infantaria, você tem canhões que têm um tiro muito certeiro. Mas você tem canhões que são chamados canhões multifacetados. Que eles emitem um projetil, só que ele explode em vários estilhaços para várias direções que não tem como prever. É exatamente isso que acontece com as nossas palavras. Você não tem como prever o efeito que ela vai causar. É o que Salomão está dizendo aqui no livro de Eclesiastes também para nós. Não tem como prever o efeito destruidor que isso vai trazer.
Então isso vai gerar comportamentos destruidores e nós iremos dar conta disso, irmãos. Deus não vai tomar ninguém como inocente por qualquer palavra que é dita de forma leviana. Por isso que Tiago começou no capítulo 3 falando meus irmãos, e vai falar aqui repetindo, meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos. É uma palavra carinhosa para mostrar que nós estamos diante de um assunto de máxima importância. Como os cristãos precisam sofrer um processo de reeducação, irmãos. Serem reeducados pelo Espírito de Deus. A começar do seu comportamento dentro de casa, das palavras que você profere para o seu cônjuge, para o seu filho, na sua família. Vamos mudar essa história, irmãos. Vamos ficar à margem dessa loucura que está por aí. Não participe disso. Fique fora disso, irmãos. Guarde a sua opinião política para você, mas não permita que você seja um veículo de destruição. E que suas palavras, irmãos, seja Deus falando através da sua boca. Palavras de graça, palavras de sabedoria, palavras de amor. Como é importante isso, irmãos. Como é importante. Que a nossa boca, a nossa mesma boca que bendiz a Deus, a mesma boca vai e maldiz um ser humano feito à imagem semelhante de Deus. Pode uma fonte de água jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo? Não. Pode uma planta produzir um fruto diferente da sua espécie? Não. Então, se nós temos o Espírito Santo, se nós somos cristãos, se nós somos pessoas que dizemos que nascemos de novo, como pode sair da minha boca palavras que vão causar dor, sofrimento e destruição? Muito sério, irmãos. Muito sério. Que as nossas palavras sejam palavras que vão produzir vida, que vão produzir graça, que vão trazer amor, que vão levar Jesus para a vida das pessoas. Não faça parte dessa loucura que nós estamos assistindo. Seja um filho de Deus, irmãos. Em nome de Jesus. Um ótimo domingo para vocês.